1 Samuel capítulo 1, versículo de número 17, nos traz uma palavra muito poderosa, que eu, em particular, eu estava pedindo a Deus. Eu sinceramente, eu não preparo mensagem, vocês vão entender. Mas pastor, o senhor fala versos. Eu preparo mensagem, mas não preparo mensagem, aí eu explico. Eu entendo que eu não sou um pastor, um pregador profissional, né? Se pode assim dizer. Então eu não preparo mensagem, tem que preparar, vou preparar. Para mim, mensagem tem que nascer. Então a mensagem tem que ter sentido aqui e aqui. Então, por mais que eu tenha, graças a Deus, eu tenho o meu devocional todos os dias, mas o devocional é para me alimentar espiritualmente, não é um estudo teológico, estudo mais aplicado, mas eu tenho pedido a Deus sempre, nesses últimos anos, para Deus me dar a palavra, e eu, sinceramente, eu só me dedico depois que Deus dá a direção. Aí quando Deus dá a direção, eu falo, é isso. E eu estou, desde domingo, saí do culto da noite, eu tenho pedido, Deus, dá a palavra da quarta, sou eu mesmo que tenho que pregar, sou eu que tenho que pregar. E Deus ministrou meu coração hoje à tarde, recebi a mensagem do Taylor, e eu confesso que eu já estava quase certo que eu ia pedir outra pessoa para pregar. Mas o meu coração, naquela lida do dia a dia, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem. E desde quando ele me fez lembrar dessa passagem, vem muita coisa passando, sendo alimentada na minha mente. Agora mesmo cheguei no início do culto, vim direto do serviço, aí eu fui tomar um banho ali no gabinete, e aí lá também ouvindo as canções aqui, ouvindo as orações, o testemunho do seu Milton, fui sendo alimentado, Jaque também. Então, eu acredito que eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração nessa noite. Eu acredito mesmo nisso. Acredito que a mensagem de Deus nasceu. E eu quero que você preste muita atenção em cada detalhe que for dito, porque eu acredito que Deus quer mudar algumas chaves aqui nessa noite. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: Então Eli disse: Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Vamos ler no 3, todo mundo junto. Vocês conseguem enxergar aí as telas? Para todo mundo ler na mesma versão, vocês conseguem enxergar as telas? A letra da tela está boa? Então vamos no 3 ler essa versão? 1, 2, 3. A temática da noite é abençoe sempre. Você pode virar para quem está ao teu lado, se você tiver alguém ao teu lado, fala, abençoe sempre. Se você estiver em casa, ou no carro, ou no serviço, ouvindo essa mensagem, diga assim, abençoe sempre, abençoe sempre, abençoe sempre, abençoe sempre. Por um momento, por falta de discernimento, o sacerdote Eli julgou errada a postura de uma mulher. Essa mulher, nós conhecemos, e quem não conhece, passa a saber agora, se chamava Ana. Essa mulher, posteriormente, se tornou mãe do grande profeta chamado Samuel. Um dos significados do nome Samuel é pedido a Deus. E é lindo essa história, porque fala que Samuel foi pedido ao Senhor, e Deus concedeu à sua mãe um filho, e por causa dessa resposta ela pôs o nome de Samuel, ou seja, fazendo menção que foi uma resposta a um pedido de oração. Esse rapaz foi consagrado ao Senhor, ouviu a voz do Senhor ainda em tenra idade e serviu ao Senhor como voz profética em sua geração. E a Bíblia diz
que nenhuma das palavras de Samuel, claro, falando no nome do Senhor, caiu por terra. Todas elas se cumpriram, porque Samuel não era um profeta profissional. Samuel não era um profeta elitizado. Samuel era um profeta de Deus. Um homem que foi forjado na escola do Senhor. Um homem que tinha compromisso com Deus. Um homem que aprendeu a servir com fidelidade ao Senhor. Mas esse homem, ele foi gerado através de uma oração. E a história que segue é justamente essa. Um dia sua mãe estava desejosa de ter um filho, logo Samuel, e angustiada, ela foi ao local próprio de oração e fez um voto com Deus. E nesse voto ela pediu um filho. Em contrapartida, ela colocou algumas posições que tomaria se Deus desse esse filho. Sendo que a angústia desta mulher era tão grande, que ela em determinado momento movimentava apenas os seus lábios. Nada saía de seus lábios, não se ouvia algo de seus lábios, mas se percebia que ela estava ali gesticulando, falando sozinha. E por um momento, um homem chamado Eli, ao ver aquela situação, achou que aquela mulher não estava no seu devido equilíbrio. Ele até mesmo pensou, e por isso julgou, que ela estivesse bêbada, que ela estivesse bebido uma bebida forte, e naquele exato momento ela não estava em seu pleno juízo. Esse homem, por falta de discernimento, julgou. E olha, veja bem, por causa desse julgamento, ele teceu um comentário errôneo. Ele demonstrou a sua percepção em algumas palavras muito infelizes. E não foi pontual, não foi correto, não foi sensível, não foi um homem de Deus no seu exercício da palavra de Deus falando. Mas veja bem, o caso de Eli pode ser comparado por inúmeras vezes casos que nós mesmos vivemos no nosso dia a dia, mesmo sendo homens que temem a Deus, mesmo sendo mulheres que temem a Deus, por uma má percepção, por uma má interpretação, por um observar errado, podemos julgar de forma errônea. Quantas pessoas, quantos casais, quantos filhos, quantos pais, talvez por observarem de forma errada, liberaram palavras erradas, julgaram de forma errada. Olha, o olhar e o ver é próprio para todos nós. O olhar e ver é próprio para todos nós, repito. Mas o falar precisa ser algo que precisamos ter muito cuidado. Porque quando liberamos palavras, podemos edificar vidas e podemos derrubar vidas. Podemos restaurar corações e podemos destruir corações. Podemos levantar, impulsionar pessoas e podemos jogá-las no lamaçal da insatisfação, do menosprezo, no lamaçal da vergonha. Por isso, nessa noite, ainda que o que aconteceu com Eli possa ser algo tão comum entre todos nós, precisamos aprender com o erro de Eli, que nós podemos até olhar, podemos observar, mas não podemos ser prontos ou apressados em falar. Com todo respeito, vira para o teu irmão e diga: cuidado quando for falar algo.
nem tudo que parece é. Fala assim comigo, nem tudo que parece é. A Bíblia diz em Tiago 1,19 que precisamos ser tardios no falar. A Bíblia fala em Salmos 141, verso de número 3, que nós precisamos tomar tanto cuidado, e o salmista faz uma menção tão maravilhosa, e eu vou ler, deixa na tela, é como se ele estivesse dizendo, Deus, coloca um guarda nos meus lábios, na saída dos meus lábios, para proteger. Diz assim o termo, Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia a porta dos meus lábios. Tanto o salmista quanto Tiago, irmão de Jesus, que escreveu Tiago, capítulo 1, ao pontuar isso, nos deixa bem, corrigindo isso, Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, e Salmos 141, verso de número 3, observaram que há poder nas palavras. Tome cuidado com as palavras que saem de sua boca. Em um momento de atrito na sua casa, seja tardio em falar. No momento de atrito no seu serviço, seja tardio em falar. No momento de embate no dia a dia, seja tardio em falar. Nem tudo que você vê é. Pode ser que o local onde você esteja vendo, o local onde você esteja, ao olhar algo, possa demonstrar isso, mas ao se aproximar, é totalmente diferente. A Bíblia nos orienta a ter muita atenção à língua. Ela é tão pequena, mas acaba dominando todo o corpo. O autor de Tiago, no capítulo 3, pontua isso de forma tão brilhante, e ele diz algo tão especial que, na verdade, valeria ler todo Tiago, mas eu não tenho tempo para isso e nem os irmãos, mas deixa fazer pelo menos menção. Diz assim, versículo de número 2, afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que ele nos obedeça, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesmo incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves e répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com a língua amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. O autor do livro de Tiago, da carta ao Tiago,
pontua que a língua tem poder. Por isso, é importantíssimo tomarmos cuidado. Quero pontuar 3 verdades diretas aos nossos corações nessa manhã, nessa noite. Primeira verdade: há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Eu já conheci pessoas que nasceram em ambientes ruins, mas que foram potencializadas, empoderadas, encorajadas a romperem com os laços e entraves que a vida, a existência e a situação as colocaram, e se tornaram pessoas reconhecidas, pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Mas já conheci também pessoas que tinham tudo para dar certo, mas foram criadas em um ambiente de muita humilhação, de muitas adjetivações, e essas pessoas se tornaram pessoas complicadas, pessoas problemáticas. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que a palavra liberada exerce muito poder sobre aquele que está recebendo. Por isso, por vezes não poucas, pegamos pessoas que adentram, por vezes, o próprio gabinete, ou ainda nos chamam em conversas particulares, que estão entristecidas por palavras liberadas, por posições tomadas. Ei, meus irmãos, não pode ter isso no nosso meio. Nós estamos aqui entre irmãos, temos dezenas de irmãos aqui nessa noite. Eu gosto de dizer e repito, só existe uma escolha para nós, e ela é abençoar, porque nós entendemos que palavras têm poder. Um dia Hernando Dias Lopes, testemunhando, disse, reverendo Hernando Dias Lopes, que uma belíssima mulher entrou em seu gabinete, recém-casada, e ela ali pedindo orientações porque ela queria divorciar. E naquela conversa, aquele reverendo perguntou àquela mulher o que estava a levando a tomar uma posição tão drástica, tendo em vista que ela acabara de voltar da lua de mel. E ela contou, depois de muita resistência, ela acabou contando que na lua de mel, ela, uma moça criada na igreja, um rapaz criado na igreja, ambos servos do Senhor, mas que na lua de mel ela ouviu das suas amigas, das pessoas mais confiáveis, o quanto ela deveria fazer com que também a lua de mel fosse algo marcante ao coração daqueles que ali tinham celebrado o casamento. E ela, assim como, e guardem isso, assim como ela se guardou de qualquer sensualidade no namoro, no noivado, ela entendeu por orientação e certa orientação, que a sensualidade que ela se preservou no namoro e no noivado, ela deveria dar vazão no casamento, porque o casamento é o local da sensualidade, quando ambos estão casados, não é no namoro, não é no noivado, é no casamento. Então, no casamento que cabe certas roupas, é no casamento que cabe certos abraços, é no casamento que cabe certas carícias, é no casamento. E ela, ouvindo aquelas grandes orientações, ela aplicou. E movida como uma moça curiosa e querendo agradar o seu recém-marido, antes noivo, agora recém-marido, ela preparou o seu enxoval de forma tão carinhosa, ela se vestiu para aquele rapaz, e ela se colocou não apenas com belíssimas roupas, mas ela também caprichou numa boa maquiagem, ela queria que aquela noite fosse marcada, mas aquele rapaz não teve o discernimento correto, e liberou uma péssima palavra para aquela mulher. Em vez de elogiá-la, em vez de se alegrar com ela, em vez de viver aquela noite com intensidade, ele olhou para ela e disse: você está parecendo como uma qualquer. Ela guardou aquela palavra
E ela, naquele exato momento, não conseguia mais se relacionar com aquele rapaz. A lua de mel foi péssima. E terminados os dias, ela estava no gabinete dizendo: eu não quero mais permanecer casada com este homem. Uma palavra entrou no coração daquela mulher e a esfriou, a bloqueou, a impulsionou a romper com aquele relacionamento. Cônjuges, cuidado com a palavra que vocês estão liberando um para o outro. Pais, cuidado com as palavras que vocês estão liberando para os seus filhos. Filhos, cuidado com as palavras que vocês estão liberando para os seus pais. Irmãos e irmãs, cuidado com as palavras que vocês estão liberando um para o outro. Palavras têm poder. Quem nós amamos pode mentir, mas não é mentiroso. Cuidado quando colocamos uma adjetivação tão pesada sobre a pessoa. Corrija, se for necessário, mas não adjetive. Uma pessoa que nós erramos pode cometer falhas em seus passos, mas nem por isso é um 7-1, nem por isso é um desviado, nem por isso é alguém da vida, nem por isso é alguém em mão leve, nem por isso. Cuidado, há poder nas palavras. Mas em segundo lugar, aprendemos que, olha, apesar do autor nos dizer que na mesma boca procedem bênção e maldição, mas não é devido que isso aconteça no nosso meio, eu quero entender com isso e aplicar em segunda verdade. Só pode jorrar um tipo de água da nossa fonte. Diga assim comigo: só pode jorrar um tipo de água de nossa fonte. Não dá para jorrar água salgada e água doce da mesma fonte. Ou jorra água salgada, ou jorra água doce. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Tenha cuidado. Faça como o salmista, Salmo 141:3. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Me ajude a discernir o que eu estou a falar. Me ajude, assim como o autor de Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, diz: me ensina a ser tardio no falar. Tem pessoas que dizem: mas eu sou assim, eu sou fremático, não é, sou sanguíneo. Jesus mudou Moisés, que era um homem sanguinário, e o transformou em o homem mais manso do mundo. Jesus pode te mudar sim. Esse negócio que você nasceu desse jeito, vai continuar desse jeito, vai morrer desse jeito, biblicamente está errado. Se você se colocar na posição que Deus quer, se você for humilde, se alistar, se inscrever na escola da humildade de Jesus, você vai descobrir que antes você era brabo, mas agora você vai se tornar manso como o Senhor quer. Até o microfone quase caiu, aleluia, pronto. As mudanças de personalidade são possíveis no Evangelho, não vão ser fáceis, vão te exigir dias, guerras, mas o Senhor quer transformar a sua personalidade. Esse negócio de pisou no meu pé, eu vou explodir, acabou. Esse negócio de deu, eu vou, acabou. Esse negócio de liberar qualquer palavra de acabou. Só pode jorrar um tipo de água da sua fonte. Só pode sair um tipo de palavra da sua boca. 3 e último, e aqui concluo. Diga assim comigo essa terceira verdade: abençoe sempre.
De novo, abençoe sempre. A mãe dos Wesley, ela tinha 10 filhos. E ela cuidava de todos eles. E era comum, quando eles saíam, ela ia abençoando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem paz aqui nessa noite? Aqui? Tem paz? Todos os dias, quando vocês falarem com seus filhos, você fala assim: Deus te abençoe. Filhos, não sei você, mas se você não tem costume, começa a falar isso. Mãe, pai, bênção. Mãe, pai, bênção. Vô, bênção. Exige a bênção. Pede a bênção. Mas eu já sou abençoado, então se torne mais abençoado. Libere palavras de bênção para sua casa. Sua casa não é um casebre, sua casa não é uma coisa feia. Libere uma palavra de bênção aos bens que você tem. Você sabia que quando você declara coisas ruins para o seu carro, para a sua casa, para os seus bens, aquilo ali parece que ela vai minguando? Pode não ser perfeito, mas foi o que Deus te deu. Começa a liberar palavras de bênção. Meu coração queima aqui. Ah, mas o meu carro é uma benção. Está dando problema, mas é uma benção. Ah, meu casamento está dando um ziquezira, às vezes dá uma canelada, mas meu casamento é uma bênção. Ah, meu filho está aprontando, minha filha está aprontando, mas eles são uma bênção. Meu pai e minha mãe vêm numa escola antiga, às vezes, meu Deus, eles estão despertando ir em mim, mas o meu pai e minha mãe são bênção, meus avós são bênção, a minha igreja é bênção, o meu pastor é bênção, os seminaristas, os ministérios diaconal, as faixas etárias são bênção. Ei, meu irmão, esses dias eu parei, e eu vou falar abertamente, estava no carro sábado passado, e Deus, ajuda esse país, esse Brasil, meu Deus, onde nós estamos entrando, a coisa está ficando complicada, por mais que não queiram. Ouvi ontem que está se sustentando apenas por causa da mídia, e eu falei assim: Senhor, mas abençoa o presidente, abençoa aquele homem, se ele errou, dá sabedoria para ele não errar mais. Sustenta aquele homem, Senhor, porque se ele não acordar, esse país vai entrar em colapso já já. Deus, abençoa esse homem. Não sei você, mas no sábado algo mexeu comigo. Em vez de liberar palavras sobre o governo, Senhor, abençoa esse homem. Senhor, abençoa esse homem, abençoa esses ministros, Senhor. Deus, abençoa esse STF, abre a mente desses juízes, Senhor, esses ministros. Deus, abençoa a economia, Deus. Abençoe, Senhor, afaste esse espírito de quebradeira que está sobre o Brasil. Deus, traz um novo tempo para essa nação. Abençoe, Senhor, as nossas escolas. Estão cortando verba para educação, mas eu profetizo no nome de Jesus que vai ser feito mais com poucas verbas do que já se fez até hoje com muitas verbas. A saúde, Deus está cortando o valor de saúde, mas que o Senhor mande provisão, abençoe os médicos, que ao olhar os pacientes eles tenham discernimento do que é, e que possa ajudar essa população que é sofrida. Abençoe a sua nação, abençoe os governantes, essas autoridades constituídas. Que Deus nos abençoe como nação, que Deus nos abençoe como povo, que Deus nos abençoe como igreja local, que Deus nos abençoe como família da fé. Ei, em vez de amaldiçoar, abençoe. Em vez de adjetivar de forma indevida, abençoe. Quando olhar alguém nas barracas, em vez de dizer cachaceiro, diga: é ex-cachaceiro, porque o Espírito Santo vai mudar a vida deste homem, desta mulher. No nome de Jesus. Se você pode, fique sobre os teus pés. Mensagem da noite: abençoe sempre. Fala comigo: abençoe sempre. Pode ficar melhor. Abençoe sempre. Pode ficar